Olá, começa agora mais um programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre o que é uma doença reumática e como tratar esse mal que atinge as articulações. O verão está chegando e as pessoas ficam mais expostas ao sol nessa época do ano. E a gente traz algumas dicas de como se proteger dos raios solares e evitar o câncer de pele. Também vamos falar sobre mais uma edição da Mostra Sururu de Cinema Alagoano. Nós ainda estamos na primavera, mas a temperatura e os dias de sol já dão uma amostra de como vai ser o verão aqui em Alagoas. E quando a estação mais quente do ano chegar, a gente tem que redobrar o cuidado com a pele para evitar o câncer. Vai se aproximando do verão e a exposição ao sol vai ficando ainda mais perigosa. Quem trabalha ou gosta de fazer exercícios ao ar livre ou pegar aquele sol à beira-mar deve ter ainda mais cuidado nessa época do ano. Toda a proteção tem que começar também com óculos escuros, porque você deve proteger os olhos com boné. Existem roupas agora de proteção solar. Quem passa muito tempo no carro dirigindo, então existem luvas com proteção solar. O motoqueiro que usa umas mangas, né, de proteção. Por quê? Porque a ação do sol ela é cumulativa. Tanto que a gente orienta bastante que essa proteção solar deve começar a partir do primeiro ano de vida. Segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de pele não melanoma é o câncer mais frequente no Brasil e corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. A estimativa para 2016, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é de cerca de 175 mil casos só no Brasil. Por isso é preciso ter cuidados básicos com a pele. A ação do filtro ela é permanente por 2 horas. Você deve, se você estiver exposto ao sol, você deve repetir esse filtro. Ou se você trabalha num lugar coberto, coloca de manhã. Meio-dia, se por acaso for sair para almoçar ou ir para casa, reaplicar. Ainda segundo a médica, o ideal é que a exposição ao sol seja a menor possível. Ela aconselha também que todo mundo deve procurar um dermatologista ao menos uma vez por ano. Se você não tem nada, não tem sintoma nenhum, não viu nenhuma pinta diferente, nenhuma mancha estranha, uma vez por ano venha. Mostre para o dermatologista, ele examina a sua pele como um todo, né? Se o médico está em dúvida de alguma mancha que você tem, então o dermatoscopista ele vai examinar como se fosse um microscópio, amplia aquela lesão e ele vai dar um diagnóstico. Então, torna mais fácil você ter esse acompanhamento. Você sabia que doença reumática não é coisa só de gente mais velha? Existem cerca de 100 tipos de doenças que atingem as articulações e elas podem ser encontradas desde a fase de criança até os idosos. Para explicar o que é uma doença reumática, os problemas que elas podem causar e os tipos de tratamento que existem, eu converso agora com a reumatologista Inês Lima. Isso aqui não é doença de idoso? Não, Miguel, é um prazer estar aqui com você. Não, o reumatismo não é uma doença só de idoso, até porque ele não é uma única doença, como você disse. São mais 100 tipos diferentes de doença e algumas delas podem acometer a criança numa idade mais jovem, sim. Mas isso é mais raro, então? Não é tão frequente e são patologias específicas que acometem a criança, diferente da pessoa mais velha que tem não só as doenças inflamatórias, que são as que acometem as crianças, como também as por trauma de repetição e até do próprio envelhecimento. Então, nas crianças isso não é mais frequente, é mais frequente no adulto, na idade adulta, para o envelhecer. E qual é a característica da doença que atinge uma criança? Em geral, é uma doença inflamatória ocasionada por um desajuste, uma disfunção do sistema imunológico. No caso, a que a gente ouve mais frequentemente, que é mais conhecida, que é a febre reumática, em que a criança tem contato com um streptococcus específico, não é qualquer streptococcus, desenvolve a infecção e o organismo dessa criança, que tem uma predisposição genética, também não é toda criança que entra em contato com esse streptococcus vai desenvolver a doença. Essa criança que é predisposta geneticamente, o sistema imunológico reconhece, num reconhecimento cruzado,
o fragmento do agente agressor, o Streptococcus, mas também reconhece como agente agressor, a gente costuma dizer como no self, né, um tecido do organismo. Então, ele acaba atacando o sistema imunológico, a articulação, o tecido cardíaco, o tecido do sistema nervoso central e a pele também, trazendo o aspecto e o espectro da doença febre reumática. Muitas doenças estão apresentando características interessantes com a evolução, não sei se da medicina, mas a própria expectativa de vida do ser humano, que aumentou, mas com que qualidade se chega a essa longevidade toda, e características de uso de equipamentos diferentes, que não existiam antes. Isso também está aparecendo na especialidade? Isso tem aparecido, sim, como desordens funcionais. Então, a utilização de equipamentos eletrônicos, a permanência muito tempo sentado, o indivíduo tem se tornado, com a vida moderna, mais sedentário do que no passado. Isso tem se refletido na saúde do aparelho locomotor, com as posições inadequadas, os movimentos repetidos em um determinado posicionamento ao longo do dia. Isso tem trazido dores em faixas etárias menos frequentes do que anteriormente. Tem aparecido o que lá no consultório, por exemplo? Em geral, são dores na região do pescoço e dos ombros por conta de muito tempo de cabeça baixa, utilizando tablet, utilizando telefone celular, utilizando os equipamentos eletrônicos, a dores de membros superiores, ombros, punhos e os dedos também, justamente pela manipulação desse tipo de equipamento. Sem falar nas dores de coluna de maneira geral, em função de cada vez mais nós sentarmos e permanecermos sentados ao longo do dia. Nós levantamos da cama, sentamos para a refeição, levantamos da mesa, sentamos no transporte, levantamos do transporte, sentamos no nosso ambiente de trabalho. E até para se alimentar, que no passado nós precisávamos levantar e nos dirigirmos até um restaurante, algum lugar, hoje com o advento dos deliveries nós continuamos sentados e a comida vem à nossa frente. E no final do dia praticamente nós fazemos o mesmo movimento contrário. Então, menor é a exigência do nosso aparelho locomotor, nós estamos ficando mais encurtados pelo fato de permanecermos sentados por um tempo mais prolongado, e isso acaba se refletindo no momento em que nós precisamos utilizar o nosso corpo em movimentos diferentes daqueles que usualmente fazemos. A característica do idoso é um desgaste natural, não é? Isso. Já existe esse desgaste natural. Com essa característica que se apresenta agora, qual é a projeção que se pode fazer para um idoso? O idoso, aliás, eu acho que a gente não tem que se preocupar com o idoso, a gente tem que começar a se preocupar com o jovem. Quanto mais precocemente nós começarmos a ter a preocupação de estimular a atividade física, estimular a prática de exercício, nós teremos uma reserva física melhor para no futuro nós termos idosos com uma qualidade de vida melhor, que sem dúvida nenhuma vai haver o desgaste natural do nosso corpo, mas se nós tivermos uma reserva física, muscular e óssea que vai proteger essa articulação, com certeza construiremos uma qualidade de vida bem melhor do que no caso se mantivermos hábitos sedentários, hábitos inadequados de alimentação e até os hábitos sociais mesmo, como o tabagismo e o etilismo. Mas a gente não tem esse hábito também, né, na prevenção? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu evoluir para o entendimento de que prevenir é mais saudável, né, e muito mais barato do que tratar. Agora, nessa fase agora, qual é a preocupação do idoso, né? Ele que já chegou, né, acima dos 50 anos, se é que a gente pode chamar isso de idoso, mas a partir dos 50 anos já começam as preocupações, né? Ele diz que quem levanta após os 50 anos sem dor é porque morreu.
Isso é uma máxima comum, mas olha, isso não tem acontecido só com acima de 50 anos, não. A gente tem visto dentro de consultório pessoas com 30 anos se queixando muito de dor ao iniciar o movimento, de rigidez, dificuldade, mas eu sempre insisto que a prática da atividade física deve ser estimulada, seja qualquer que seja a faixa de idade. O idoso, ele precisa ser estimulado à prática da atividade física, porque a prática da atividade física estimula o sistema nervoso central, não só no sentido cognitivo, no sentido de memória, de concentração, como também estimula a produção de substâncias que trazem bem-estar e, dentre essas substâncias que são analgésicas. A prática de atividade física no idoso melhora a performance cardiorrespiratória dele e, com isso, o controle das doenças cardíacas, a pressão arterial, melhora a atividade metabólica do idoso, com isso melhora também a questão do controle de diabetes, alteração de colesterol e melhora também o tônus muscular e o equilíbrio. Então, isso diminui o risco de quedas e melhora a proteção das articulações. Um idoso que pratica atividade física, ele pode até ter uma rigidez ao iniciar o movimento, ele pode até ter dor e ele, sem dúvida nenhuma, como qualquer ser humano, está sujeito a trauma, mas ele tem uma capacidade de recuperação muito mais rápida e muito melhor. Então, é aconselhável mesmo que já chegue nessa idade, pessoas com 80 anos, 75 anos, 90 anos, entrarem em uma atividade física? Sim, sem dúvida nenhuma, não existe faixa de idade para se iniciar uma atividade física. O que é importante é que haja uma avaliação médica para se ver qual é a qualidade, qual é a condição física daquele indivíduo e que ele seja orientado por um profissional da área para que a prática de atividade física não seja danosa, não haja sobrecarga, não haja risco para aquele indivíduo. Mas não existe uma data limite, não, só pode fazer atividade física até X época da vida. E a gente precisa perder também essa ideia de que a academia e prática de atividade física é só para jovem, isso é preconceito, né? A prática de atividade física é uma necessidade do ser humano. O nosso corpo não foi feito para ficar sentado, nem para ficar deitado, nem para ficar numa única posição. Então, nós temos ferramentas para movimento e a gente precisa estimular essas ferramentas no nosso corpo. Doutora, a característica da doença, né, que, com os seus sintomas como dengue, febre, chikungunya, modificou também, né, a frequência nos consultórios. Ainda é importante esses cuidados com o mosquitinho, ainda é importante também para a especialidade que a pessoa tenha esses cuidados? Sem dúvida nenhuma. A dengue, até então, ela tinha aquela característica da dor articular, mas ela não trazia um quadro mais crônico e mais incapacitante. Com o aparecimento, principalmente da chikungunya, que tem em si, evolutivamente, uma tendência a cronificar e a trazer um quadro doloroso articular muito importante, muito limitante. Isso trouxe ao consultório do reumatologista uma população diferente de pacientes. Nós estamos nos adaptando a essa doença nova, desenvolvendo protocolos de tratamento, mas sem dúvida nenhuma a prevenção é o melhor remédio, né? E a busca precoce também pelo auxílio do reumatologista. O que nós temos visto no nosso consultório de maneira geral são pacientes que têm a doença aguda, a doença chikungunya aguda, com o quadro articular importante que vem com ela, e no entanto, talvez pela dificuldade ou talvez pela falta de conhecimento, não tenha procurado o consultório do reumatologista precocemente e tenha utilizado diversas medicações. Isso só posterga o tratamento, isso só traz consequências maiores e só traz uma cronicidade que pode ser limitada se tratado precocemente. Então, a gente
tem pego muito paciente, mas pacientes que chegam no nosso consultório depois de uso de diversas medicações, depois de pelo menos 3, 4 meses de doença e alguns desenvolvendo uma artrite incapacitante. E ela pode evoluir para isso aí mesmo? Pode. Existe um grupo de pacientes, não são todos, mas existe um grupo de pacientes que pode desenvolver uma doença crônica pós a virose, pós chikungunya. Então não é nada assustador ouvir falar o médico tal não está mais operando porque ele teve chikungunya, porque pode parecer, soar o ouvido, que o médico não está com sua capacidade plena e ele está utilizando aquela característica da doença como incapacitante. Não, o paciente acometido da virose chikungunya, ele desenvolve durante a fase aguda dele um quadro articular bastante importante, limitante, limita as atividades de vida diária dele e depois de terminado o quadro agudo viral, que dura em torno de 2, 3 semanas mais ou menos, pode permanecer esse quadro articular extremamente limitante, com artrite, quer dizer, com as juntas inchadas, com limitação para as atividades de vida diária. E, em geral, é uma doença que acomete as mãos e os membros inferiores. Então, não só dificulta a locomoção do indivíduo, como dificulta também a prática das atividades de vida diária dele e de vida profissional, dependendo de cada um. Conversamos com a Inês Lima, reumatologista. Muito obrigado pela entrevista. Nada, foi um prazer, Miguel. No próximo bloco, você vai ver a Mostra Mestres Alagoanos, que está em cartaz no Complexo Cultural Teatro Deodoro. Também vamos falar de cinema. A Mostra Sururu chega à 7ª edição e as inscrições estão abertas.